Para nós chegarmos aqui com segurança, previamente, eu preciso que vocês relembrem de alguns pressupostos teóricos lá da escola, quais sejam os conceitos de frase, oração e período. Gente, não é para copiar, é só para entender. O outro eu disse, copia se quiser. Aqui eu vou dizer, não copia, tá proibido. Enfim. Se eu não preciso copiar, se não é tão importante, por que você está explicando então? É porque nem todo mundo vem de uma sequência de cursos preparatórios. Muita gente aqui está fora da escola há muito tempo, então isso aqui é a base que vai nos dar segurança para nós chegarmos juntos aqui nivelados ao assunto. Os conceitos de frase, oração e período nos remetem à compreensão de quê? Primeiro, frase. O que vem a ser uma frase para a gente? Frase nos será todo e qualquer enunciado linguístico que seja dotado de significação, ou seja, qualquer construção, seja ela falada, seja ela escrita, que possa ser produzida por um e compreendida pelo outro, será, pois, considerado frase. Se eu entro aqui gritando desesperado, gente, preciso de socorro, deu para entender? Sim ou não? Sim. Então, ali eu estou diante de uma frase. Agora, se em vez disso eu apenas entro gritando, gente, socorro, deu para entender também? Igualmente. Então, igualmente, ali eu estou diante de uma frase. Qual é a conclusão, então, a que eu chego a partir da comparação entre esses dois enunciados? Para que eu esteja diante de uma frase, não necessariamente eu tenho de estar diante de o quê? De um verbo. Se a minha frase não apresenta verbo, ou seja, se ela apresenta só nome, eu estou diante da chamada frase nominal. Agora, se a minha frase apresenta verbo, eu vou chamá-la de frase verbal, a qual eu também posso chamar de oração. Então, em última análise, o que é oração para a gramática? Oração é aquele tipo de frase que me apresente o quê? Verbo. Se eu chegasse aqui e dissesse, por exemplo, que o menino saiu, quantas orações haveria aqui? Uma. Eu sei que é uma oração porque eu tenho apenas uma ação aqui, sim ou não? Agora, se eu dissesse que o menino saiu e comprou flores, quantas orações eu teria aqui? Eu sei que agora há duas orações, porque agora eu estou diante de duas formas verbais. Ora, pois quando no meu período havia apenas uma oração, eu estava diante do chamado período simples. Se ele passa a me apresentar duas orações ou mais, eu estou diante do chamado período composto. Então a gente vai começar hoje a falar sobre período composto. O que é o período composto? É aquele que me apresenta duas ou mais orações. Oração é aquele tipo de frase que apresenta o quê? E o que é frase? Qualquer coisa falada ou escrita que faça sentido para o outro.